Então, comecemos ali no diálogo em contextos de intolerância. Bom, nós acabamos de sair do ano de 2020, um ano que foi marcado por textos, por palestras, por lives, e todas elas nas mais variadas temáticas, nas mais variadas áreas do conhecimento, apontaram o diálogo como um caminho fundamental para a superação das intolerâncias, para a superação das polarizações e de outras formas de conflito. Aí eu recupero o filósofo Martin Buber, que é conhecido por desenvolver uma filosofia da relação, do encontro e do diálogo. O Martin Buber chama a atenção para 3 tipos de diálogo. O primeiro é o diálogo autêntico, que pode ser falado ou silencioso. Nesse diálogo, cada uma das pessoas envolvidas tem em mente a outra pessoa, tanto na sua presença quanto no seu jeito de ser. Os interlocutores se voltam um ao outro com a intenção de estabelecer entre si e a si próprio uma reciprocidade viva. Buber diz que esse diálogo é raro, mas que, quando acontece, traz o testemunho da substância orgânica do espírito humano. O diálogo autêntico pressupõe a abertura para o sair de si em direção ao outro. O segundo tipo de diálogo é o que o filósofo chama de diálogo técnico, que se estabelece unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo. O diálogo técnico faz parte dos bens essenciais e inalienáveis da existência moderna. O diálogo autêntico até pode surgir no transcurso do diálogo técnico, mas quando surge, é tolerado com arrogância. Por fim, o terceiro tipo é o monólogo disfarçado de diálogo. Ele acontece quando 2 ou mais pessoas, reunidas em um local, falam cada uma consigo mesma por caminhos tortuosos estranhamente entrelaçados. Nesse tipo de diálogo, não há o despreendimento de si. A presença da outra pessoa é admitida como uma parte do meu eu. É o que Buber caracteriza como um dobrar-se em si mesmo. Neste caso, o diálogo torna-se uma ilusão e um jogo que rejeita o real, confronta e desintegra a essência da realidade. Tendo em conta as ambiguidades presentes no diálogo e os tipos de diálogos possíveis, cabem algumas perguntas essenciais. Uma delas é pelo horizonte do diálogo, ou seja, o que nós queremos alcançar com ele? Outra pergunta é até onde estamos dispostos a ir para alcançar o objetivo. Estamos dispostos a rever os pressupostos para a superação das crises geradoras de intolerâncias? Reconhecemos o outro, a outra, como uma interlocutora legítima e autêntica? Estamos dispostas a sair em direção ao outro ou estamos mais dobrados e dobradas em nós mesmos? Estamos dispostos a reconhecer a autonomia do outro e a pluralidade como um valor? Essas perguntas precisam ser refletidas quando optamos pela realização do diálogo. A tentativa de respondê-las nos oportunizará saber se estamos mais para um diálogo autêntico, técnico ou para um monólogo. Nesse texto, sugerimos o diálogo como um instrumento válido em contextos de intolerâncias. O contexto do qual falamos é o brasileiro, cuja característica é de pluralidade religiosa e cultural e de profundas desigualdades. Não é possível conversar sobre as intolerâncias no Brasil sem olhar para a história brasileira.
com abertura para retirar as muitas camadas de tradições inventadas e história distorcida com o objetivo de negar os conflitos, os autoritarismos, o racismo e a violência sistêmica e estrutural que caracterizam nossa trajetória como país. Se hoje vivemos em contextos polarizados, se a cultura do ódio se sobressai, é importante assumir que isso é a ebulição de questões que o Brasil não resolveu. Entre essas questões estão o racismo, a misoginia, a imposição de uma única religião e a negação de outras, o patrimonialismo casado com o patriarcalismo. Todas essas questões geradoras de desigualdades e violências historicamente foram abafadas com a criação de mitos como da democracia racial, da festividade e do espírito acolhedor do brasileiro. Importante enfatizar que as intolerâncias não são identificadas apenas nos conflitos ou na negação da humanidade da outra pessoa. A intolerância pode ser praticada de forma muito mais sutil, que é impedindo que se converse sobre nossas contradições e que se silencie a voz das pessoas que historicamente tiveram sua dignidade negada, a fim de manter uma imagem distorcida de um país que abraça todos os seus filhos e filhas. Esta imagem, às avessas, precisa ser trincada, precisa ser rachada, para que os conflitos silenciados possam emergir e o diálogo necessário se realize de forma autêntica. E aí, então, retomando o texto, fazendo essa breve recuperação, eu gostaria de destacar aqui a pandemia da Covid-19 está nos revelando o quão profunda tem sido a nossa perda de humanidade. Nem a destruição do meio ambiente, nem a quantidade de mortes que poderiam ter sido evitadas com políticas orientadas à prevenção, à capacitação de profissionais de saúde, à preparação dos hospitais, investimento nas pesquisas nacionais, com a realização de testes em larga escala, nada sensibilizou parte da população. Uma parcela de brasileiros e brasileiras tripudiou e continua tripudiando a morte. Nós vimos agressão a profissionais de saúde. O luto e a dor não foram suficientes para gerar empatia. A negação em usar máscaras e em evitar aglomerações indicam que parte da população brasileira não internalizou as normas do convívio social. Utilizam de forma distorcida o argumento da liberdade, desconsiderando que não existe liberdade absoluta. O princípio básico em qualquer sociedade moderna é que a minha liberdade não pode colocar em risco a vida da outra pessoa. Então, foram inúmeras as iniciativas que procuraram chamar a atenção para o luto e a dor das famílias que perderam seres amados para a pandemia. No entanto, se algumas pessoas aceitaram refletir sobre as ausências produzidas pela ausência de políticas públicas voltadas para evitar essas mortes, outras pessoas insistiam em negar a realidade, agredindo profissionais de saúde que procuraram chamar a atenção para o número de colegas vitimados. A cultura misógina durante a pandemia provocou a agressão e o assassinato de mulheres. O convívio com seus companheiros agressores fez com que muitas mulheres não se sentissem encorajadas para realizar as denúncias de agressão. E isso nos coloca a questão, nesse tema de debate sobre a intolerância, da gente rever, da gente derrubar a máscara da idealização da família. Porque se numa casa, num período em que nós precisamos permanecer isolado, ocorre o feminicídio, isso significa que a família tem sérios problemas.
que a família não pode ser idealizada e que nós precisamos falar sobre os limites do convívio familiar. O fundamentalismo religioso também se manifestou de diferentes formas durante a pandemia. Talvez uma das situações mais agressivas foi a reação dos grupos pró-vida à interrupção legal da gravidez no caso da menina abusada sexualmente, dos 6 aos 10 anos pelo tio. Em decorrência dos sucessivos estupros, a criança engravidou e o grupo pró-vida e pessoas vinculadas ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos pressionaram a família e agiram para que a menina não interrompesse a gravidez, conforme garantido pela lei. As imagens de grupos fundamentalistas chamando a equipe médica e a menina de assassina, a manifestação de lideranças religiosas afirmando que o aborto é um crime mais grave do que o estupro, indicou um cristianismo em decadência, incapaz da compaixão e do discernimento. E, por fim, impossível deixar de lembrar a falsa dicotomia levantada pelo governo entre salvar a economia e salvar a vida. Para o governo federal, a economia não poderia ser prejudicada. Por causa disso, o Brasil não realizou de forma eficaz o isolamento social. A consequência foi o alto número de contaminação e mortes. Quem o governo federal deveria socorrer? Esse era o dilema. As pessoas economicamente vulneráveis ou os bancos? A opção do governo foi garantir o repasse aos bancos, via Banco Central. Foram repassados aos bancos 1,216 trilhões, ou 16,7% do PIB do Produto Interno Bruto, incluindo ações que ainda estão em estudo. Comparados aos 117 bilhões aplicados no socorro aos bancos durante a crise global de 2008 e 2009, esse que correspondia a 3,5% do PIB. Ou seja, nós tivemos um aumento substancial de socorro aos bancos, que foi de 10 vezes maior. E foi um repasse muito maior do que aquele realizado pelo programa da Renda Básica Emergencial, que está acabando. A despesa mensal do auxílio emergencial foi de 51,5 bilhões mensais e beneficiou 29,4 milhões de lares brasileiros. A população mais pobre foi a mais beneficiada com o auxílio, recebendo 75,2% das transferências. Mas aí se diz que é a renda básica que quebra o país, e não o repasse aos bancos. Também ali, na política econômica, a gente precisa identificar as intolerâncias, porque se faz a opção por uma elite, e não se faz a opção pelo bem-estar da população como um todo. Há uma decisão política de deixar de fazer com que as pessoas economicamente vulneráveis morram. Há uma opção política pelas elites do país. E isso também é intolerância. Isso também é cultura do ódio. Por fim, entre os muitos ataques à vida, um dos mais absurdos foram os vetos do presidente Jair Bolsonaro à lei voltada para a garantia de medidas de proteção a comunidades indígenas, quilombolas, pescadores e pescadoras artesanais. Que não é nenhuma tragédia grega, essa é a nossa tragédia brasileira. Mas foi muito importante a gente destacar tudo isso, porque todo o material da campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021 foi construído, foi elaborado nesse contexto. Então, a gente não tem como fechar os olhos para essa realidade. Agora, também, a gente não pode cruzar os braços. Não é possível, única e exclusivamente, reconhecer tamanha tragédia, tamanha desconstrução, tamanha perda de humanidade
e dizer, bom, é assim. Não, nós precisamos pensar em saídas. E para isso eu gostaria de recuperar um autor aí que provavelmente muitos de vocês conheçam, que é o Slavoj Žižek. Ele tem um livro que se chama Em Defesa da Intolerância. Vejam bem, a gente está falando sobre respeito, sobre tolerância, que a gente quer superar a intolerância. E o Žižek vai na contramão e diz assim que nós precisamos defender a intolerância. Vamos ver o que essa reflexão do Žižek pode contribuir, quais são as luzes que ela pode jogar sobre o tema da campanha da fraternidade ecumênica. Então, o Žižek, nesse livro, ele lembra que a nossa época é marcada pela pós-política. Isso significa a radical despolitização da economia. Lembram que eu falei no final da primeira parte que a intolerância ela também é provocada pela economia, não só pela religião. E o Žižek diz que essa intolerância ela é fruto da despolitização da economia. Essa despolitização pode ser percebida nos discursos e práticas recorrentes da necessidade de reduzir o investimento em políticas públicas. Para este autor, enquanto continuar a despolitização da economia, qualquer discurso ou tentativa de participação social ativa de cidadãos e cidadãs em debates públicos como pré-requisito para decisões coletivas responsáveis, para uma tomada de decisão, será compreendida como uma questão menor. Então, o Žižek, ele defende que a gente precisa ser intolerante, a gente não pode aceitar a despolitização da economia. O que é colocado como central em contextos de despolitização da economia são conflitos criados em torno da diversidade religiosa e sexual, étnica e dos estilos de vida. Enquanto esses conflitos são impulsionados, se fragilizam os espaços de incidência em torno de questões como, por exemplo, o direito à previdência social, a permanência dos direitos trabalhistas, entre outros. O autor destaca que a única maneira de garantir que uma sociedade possa participar politicamente das decisões que impactam em suas vidas é limitando a liberdade do capital. Isso significa que é urgente repolitizar a economia. Em uma democracia forte, a sociedade deve participar e ser sujeito de decisão, em especial quando as mudanças implementadas impactam diretamente em suas vidas. Com essa análise, identificamos mais duas causas geradoras da intolerância. A primeira delas é a incapacidade de abrir-se para o amor humano e optar por viver de forma autorreferenciada, em que apenas a felicidade ou os interesses individuais contam. O segundo motivo é a despolitização da economia, que esvazia o poder de participação e decisão cidadã em assuntos centrais que impactam na existência humana. A despolitização da economia gera falsos conflitos, como as intolerâncias religiosas, as xenofobias, entre outros que fragmentam a luta política e mantêm os atores sociais ocupados com agendas específicas que mudam diariamente. Isso faz com que a política deixe de ser a arte do impossível para ser algo praticado e definido por tecnocratas que apenas farão o que é possível e viável para o setor financeiro, e jamais o que é necessário e fundamental para a sociedade. E aí a nossa fé afirma: Cristo é a nossa paz. Do que era dividido, fez uma unidade. Desafios para o diálogo.
A reflexão desenvolvida até aqui está inserida no contexto de realização da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, cujo tema é Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor. O lema bíblico que inspira a campanha é Cristo é a nossa paz, do que era dividido, fez uma unidade. A motivação para a escolha desse tema parte exatamente desse contexto narrado de forma tão exaustivamente no início dessa nossa noite. Não é novidade que parte dessas culturas do ódio e da violência são legitimadas ou justificadas com o argumento da fé em Jesus Cristo. No entanto, a pergunta a ser feita é se a partir da fé em Jesus Cristo, a cultura do ódio, das discriminações e das desigualdades são possíveis. As narrativas dos evangelhos contam a história de um Jesus que sofreu as consequências das alianças entre os poderes religiosos, econômicos e políticos do seu tempo. Nesse sentido, nada mais incoerente com Jesus Cristo do que instrumentalizar o seu nome para propagar o ódio, para legitimar e justificar estruturas sociais e projetos excludentes e violentos. Precisamos ir à raiz para compreender como, historicamente, foram elaboradas teologias que possibilitaram tanto a instrumentalização do nome de Jesus para argumentar em favor de projetos autoritários e violentos, quanto para criar a imagem de que o movimento de Jesus não confrontava as estruturas violentas do seu tempo. Aí eu recupero um livro que se chama Jesus e o Império, que chama a atenção que, ao se categorizar Jesus como figura religiosa, foram deixadas de lado as implicações políticas e econômicas de seu discurso e de sua prática. Quando se projeta na sociedade antiga um pressuposto ocidental moderno, Jesus é visto como uma figura individual que interage com o meio que não interage com o meio social em que estava inserido. A tendência é ver um Jesus interatuando apenas com pessoas e não com grupos sociais e instituições políticas e religiosas. Então, historicamente, Jesus foi despolitizado. A tendência é a de ignorar o fato de que, no tempo em que Jesus viveu, a região que hoje conhecemos como Oriente Médio, incluindo a Galileia e a Judéia, era controlada de forma violenta pelo Império Romano, que saqueava o povo e pela cobrança de tributos. O povo que vivia nessa região provavelmente não era passivo diante da dominação. Imagina que existissem muitas reações e protestos contra este domínio imperial, de forma que não se pode desconsiderar que Jesus tenha sido indiferente, ou não se pode considerar que Jesus tenha sido indiferente diante da submissão imposta pelo Império Romano. Este livro apresenta alguns fatores que estão interrelacionados e que são importantes para compreender a construção da despolitização de Jesus. O primeiro fator é o pressuposto ocidental, moderno, de que nas reconstituições do contexto em que Jesus viveu, se separou a religião da política e da economia. Nas sociedades ocidentais, essa separação foi institucionalizada, não apenas na separação entre religião e Estado, mas também da economia capitalista. No entanto, sabemos que esta separação não é real nem no contexto em que Jesus viveu e nem no tempo em que nós vivemos. Pensemos no papel do templo na Palestina antiga. O templo não tinha apenas a função religiosa, seu poder era político, econômico e religioso. Não é por nada que o Evangelho de João, capítulo 2, versículos 13 a 22, nos apresenta um Jesus que critica e reage à função econômica desempenhada pelo templo. Não podemos ler esse texto como um fato episódico. Ao expressar sua contrariedade, é de se pressupor que Jesus não estava criticando exclusivamente a venda de animais que seriam utilizados para os rituais sacrificiais,
Sua crítica se dirige à cooperação do templo com o poder imperial. Jesus, portanto, não era alheio e indiferente à cooperação da religião de seu tempo com a política imperial. O segundo fator é o individualismo, que é um desenvolvimento social relativamente recente e característico das sociedades ocidentais modernas. No entanto, mesmo assim, o individualismo tem servido de pressuposto para interpretar o Jesus histórico. A consequência disso é que imaginamos um Jesus alheio, alienado em relação às disputas e conflitos de seu tempo. Ao descontextualizarmos e despolitizarmos Jesus, podemos estabelecer e transformar a sua figura em justificação para qualquer situação, inclusive para a injustiça, para nacionalismos, para exclusivismos culturais, para a xenofobia e para o neoliberalismo. Quando afirmamos Cristo é paz, precisamos ver Jesus mais do que um instrutor individual despolitizado que pronunciou aforismos isolados que podem ser aplicados a um estilo de vida contracultural e individual e política e economicamente descontextualizados. Diferente disso, a paz da qual Jesus falava tem implicações políticas. Isso porque não é possível separar a dimensão religiosa da vida política e econômica nas sociedades tradicionais. Desde a perspectiva da fé em Jesus Cristo, nem a paz, nem o diálogo podem ser descontextualizados e despolitizados. Por isso, a campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, ao abordar o diálogo como compromisso de amor e ao afirmar que Cristo é a paz que transforma as divisões em unidade, terá que falar, problematizar e incidir nas estruturas geradoras da violência e da cultura do ódio. Essa incidência não pode ser única exclusivamente na sociedade, mas também nas igrejas, considerando que a cumplicidade entre igreja e o poder mantenedor das estruturas opressoras continua sendo realidade. E o autor da Carta aos Efésios afirma categoricamente que em Cristo não há divisões. Todas já foram superadas, portanto, não há vivência do Evangelho fora da comunidade de iguais. A única possibilidade de ser coerente com a Boa Nova é transformando tudo o que gera desigualdade. Isso significa que a fé é política, na medida em que problematiza as alianças de poder e as transforma. Nesse sentido, necessariamente precisaremos nos perguntar: qual o diálogo que desejamos promover? O autêntico, que implicará também em autocrítica e em reconhecer o outro como interlocutor legítimo; o diálogo técnico, que é estabelecido unicamente pela necessidade de um entendimento objetivo sobre determinado assunto e não promove mudanças; ou um monólogo disfarçado em diálogo, em que as pessoas participantes dobram-se em si mesmas e não se desprendem de si. A pessoa é admitida como uma parte do meu eu. Não há escuta e nem interação que possibilite transformações. A maturidade para o diálogo que desejamos realizar tem implicações na identificação dos muros que precisam ser derrubados hoje, para que a unidade e a paz se tornem realidades políticas, econômicas e religiosas de igualdade. Essa maturidade tem relação sobre como entendemos e vivemos o cristianismo como religião. Nossa experiência religiosa com o cristianismo resulta em possessão e acriticidade? Se for esta experiência, é importante saber que essa experiência mascara a face de Deus, pois acabaremos projetando Deus em nossas verdades engessadas, deixando de ver o rosto de Deus, que o rosto de Deus está na outra pessoa, seja ela quem for. Se nossa experiência com o cristianismo está orientado única e exclusivamente na obediência e no cumprimento de dogmas elaborados,
em algumas situações para subjugação de algumas pessoas, então estamos imunes à revelação de Cristo. A revelação, conforme Martin Buber, não vive a perfeição de um passado. Os dogmas podem expressar a tendência humana em querer segurança. Essa tendência faz com que tornemos a revelação em algo rígido, não encarnado na realidade e isento de liberdade para se manifestar e nos provocar. Nesse sentido, temos o desafio de esquecer tudo que aprendemos e afirmamos veementemente sobre Deus para nos abrirmos para a experiência da revelação em uma sociedade caracterizada pelos conflitos como esta em que vivemos. Essa abertura poderia ser um antídoto contra os fundamentalismos. Cristo é a nossa paz? Qual paz? A paz de cemitério, que uniformiza tudo, não abre espaço para a diversidade, para o diálogo autêntico, ou a paz vital, que exige o reestabelecimento da autonomia, das muitas dimensões da interação humana, da superação de todas as contradições e diferenças geradoras de conflito. Essa paz vital exige que a vida se manifeste como um equilíbrio dinâmico entre nações, culturas e expressões de fé. A paz vital, ela politiza a economia para garantir a igualdade. Para tanto, precisamos recuperar o universalismo dos profetas, o universalismo da fé cristã, que não tem como horizonte a dissolução das sociedades e de suas formas diferentes de organização, mas a transformação e a cura como base para a unidade. Os profetas e as profetisas e Jesus nos apresentam uma paz fruto da justiça, que supera o individualismo e compreende que a vida em sociedade só é possível se nos reconhecermos como nós. Isso incide na forma como vivemos nossa espiritualidade, que precisa estar intimamente entrelaçada com o mundo, com a vida, com a ação, que se nutre da unidade da vida e da comunhão com a criação. Os desafios apresentados pela CFE são grandes, quando consideramos nosso contexto polarizado, despolitizado e fundamentalista, em que o poder econômico e seus interesses são colocados no lugar do Deus da vida e da diversidade. Essa campanha nos desafia a olhar em profundidade e com a abertura para a nossa experiência de fé, e para nos reconhecermos uns aos outros e umas nas outras de forma empática, solidária e, acima de tudo, politizada, no sentido de rever as relações de poder construídas. Talvez assim consigamos transformar a intolerância em respeito e amor ao próximo e à criação.